Olá, o Gazeteiro está voltando a conversar com o jornalista Milton Alves, por conta do artigo que ele escreveu no final da última semana e está num número grandioso de blogs no Brasil inteiro. O gancho é Bolsonaro, Datafolha e a esquerda que continua esperando o Godot. O que você quis dizer com isso, Milton Alves? Boa noite, Zé, e a todos que acompanham o Gazeteiro, tanto nas redes sociais, na rádio e na tua TV e no site. O fato da semana foi a pesquisa do Datafolha, que pela primeira vez apontou um crescimento no índice de aprovação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro vinha em queda, e ele aparece com 37 de ótimo e bom, a sua melhor performance, né? O seu melhor resultado nos últimos 4 meses, 5 meses desse seu governo, que tem pouco mais de 1 ano e meio. É um número, ouvintes e telespectadores, Zé Roberto, que é menor do que todos os presidentes, com exceção do Collor, nessa época, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Todos tinham números superiores, ou cerca de 50% ou mais. Então, na verdade, se atribui, e eu acredito que seja isso, aos efeitos do auxílio emergencial, que começou a impactar na população mais pobre. Então, ele capitalizou o auxílio emergencial, apesar de que a proposta, você recorda, você noticiou, inclusive, a proposta do Bolsonaro e do Guedes eram de R$200. Foi o Congresso Nacional, e particularmente os partidos de esquerda, que propuseram R$500 ou R$600. Houve uma negociação e acabou sendo aprovado R$600. Mas como na política, quem tem o governo tem mais recursos e maneja a comunicação, tem as alavancas, o instrumento do poder, ele capitalizou e vive uma euforia. Hoje ele estava em Aracaju, em Sergipe, com uma pequena multidão, foi para o abraço com a galera. Então é importante que a gente avalie exatamente esse tamanho do Bolsonaro. Ele continua sendo minoria no país, né? Ele continua tendo ampla faixa de rejeição. Mas, a partir de maio, ele empreendeu, basicamente, eu falo isso no artigo, 4 movimentos políticos que começam a dar resultado. O primeiro movimento, isso a partir da prisão do Queiroz, que é uma bomba relógio no colo da família Bolsonaro, né? É inexplicável a atividade econômica e a acumulação de bens e patrimônio do Flávio Bolsonaro. Ele não consegue explicar. Ele está ganhando tempo, mas ele não consegue explicar. E o elemento-chave que pode girar essa roda e comprometer a família Bolsonaro é o Queiroz. Então, a partir do Queiroz, o governo ele criou uma muralha de autoproteção política, de blindagem. A primeira coisa que o Bolsonaro fez foi se aproximar do Centrão. Foi colocar o Centrão no governo. Foi distribuir cargos para o Centrão. Então, ele consolidou um bloco na Câmara, que ele não tinha, era disperso, era fragmentado. O segundo movimento foi uma certa convivência e orientou o seu campo político mais agressivo, né? A extrema-direita mais raivosa, em relação ao embate ideológico que ele travava com o Congresso, né? E com o Supremo. Então, ele baixou mais a bola. Você vê que ele acabou com o cercadinho. Aquele cercadinho era provocações diárias que ele fazia ao Gilmar Mendes, ao presidente do Congresso, ao presidente do Supremo. Com isso, ele, de certa maneira, apaziguou a relação, porque ele, no mês de maio, sofreu, e a turma dele sofreu um certo acosso do Supremo, né? E também procurou arranjar ali, com a saída do Weintraub no MEC, fortaleceu a presença
dos militares e, de certa maneira, conteve aí os olavistas, o setor mais extremista, até expurgou do MEC muitos assessores e diretores, pessoas que tinham cargo de confiança importante ligado ao jornalista Olavo de Carvalho, que já foi o guru do Bolsonaro. Acredito que hoje não é o guru do Bolsonaro. E, por último, ele conseguiu descarregar na costa de governadores e prefeitos a crise da pandemia. Ele jogou na costa dos governadores, né? Com uma política negacionista e sempre, em tese, defendendo que era mais importante o emprego do que a vida, do que o número de mortes. Relativizou sempre isso daí, né? Chegou a declarar que era inevitável morrer. Então, acho que esses 4 elementos possibilitaram uma retomada política na agenda do Bolsonaro, uma certa ofensiva política nesse processo. Em maio, ele, digamos assim, vamos usar uma imagem de luta de boxe, ele estava nas cordas e agora ele se apresenta no ringue dando uns jabs, dando uns cruzados na oposição e se firmando. Milton, você acredita que a esquerda está um quanto tanto perdida, não está centrando? Essa divisão na esquerda também facilita esses números para o Bolsonaro ou não? Eu acredito que você levantou uma pista importante no debate político, porque a esquerda ela se apresentou desde o início do governo Bolsonaro dividido em 2 blocos. Você tem basicamente 2 blocos, um puxado pelo Ciro, não é? E um que é o tradicional, que tem como figura, símbolo, o ex-presidente Lula, o PT. O Ciro passou a atacar o PT e o presidente Lula e setores do PSB, porque não é todo o PSB e a maioria do PDT, passaram a defender uma tese para isolar o PT. Essa tese tinha o nome de Frente Ampla. Uma frente que procurava juntar com a centro-direita, chegaram a fazer lives, eventos. Mas a direita também está dividida, né? Exato, exato. Eu vou chegar aí. Então, esse campo procurava se constituir numa oposição ao Bolsonaro, isolando a esquerda, em particular o PT, o PSOL e o PCdoB, né? O PCdoB até oscila entre essas 2 posições. Esses últimos dias aconteceu o contrário, porque o Maia, o Fernando Henrique até fez declarações nesse sentido, eles se reaproximaram do governo. E com a entrada do Centrão, aquele campo de centro-direita faz o movimento se aglutinar com o Bolsonaro. Então, a tese da Frente Ampla acabou, ao meu ver, sendo esvaziada. Então, o que sobra é a oposição de esquerda, que tem que se aglutinar, que tem que se unificar com base num programa de enfrentamento ao governo, o que eu acho. Tem que fazer um enfrentamento duro, fazer uma contraposição ao governo. Nesse momento, inclusive, que ele tem popularidade, certa popularidade, apresentar um programa de retomada, Zé, porque isso é importante. O auxílio emergencial tem data para acabar. Inclusive, essa é uma contradição do Bolsonaro. Inclusive, ele vive agora as turras com Guedes. Hoje teve uma nova demissão no Ministério da Economia, ou seja, uma debandada. Os neoliberais mais extremistas estão saindo do governo e o Bolsonaro tenta ver de que forma ele vai prolongar essa lua de mel que ele está tendo, que ele iniciou agora com os setores populares, principalmente. Ele agora está priorizando a sua agenda no Nordeste, onde ele procura disputar o espólio do ex-presidente Lula. O Lula ainda é a maior liderança popular naquela região. O Bolsonaro está tentando colocar os pés políticos, digamos assim, se firmar naquela região. Então, ele tem também essa contradição, porque como vai financiar a futura Renda Brasil, que é o que ele anuncia, para, inclusive, superar o Bolsa Família ou sufocar a trajetória de legado do presidente Lula como o que se fez um benefício real à população mais pobre,
tirou muita gente da pobreza, mas não era só o Bolsa Família. O Bolsa Família acompanhava conjuntos de medidas na área sociais, da educação, na própria região Nordeste, que mudou muito a qualidade de vida de muita gente. Então, essa contradição também ele vive. Então, eu acredito que a oposição tem que apresentar propostas, inclusive, nesse terreno da renda emergencial, e um programa de retomada da economia. Porque até agora o Guedes não apresentou nenhum programa para retomar o emprego. Você tem 40 milhões de desempregados, você tem 6 milhões quase de desalentados. São pessoas, principalmente jovens, e alguns trabalhadores até na faixa etária de 40, 50, que não procuram mais emprego, eles desistiram e vivem à custa da família, ou de um aposentado da família, que hoje acontece muito isso, né? E você tem, para quem está empregado, a redução de salários e benefícios, essa é a política do Guedes, e a informalidade gigantesca, que ela só cresce no Brasil com o emprego sem carteira, sem regulamentação, sem direitos sociais e previdenciários. Então, esse pessoal vai cobrar, porque a pandemia, num determinado momento, ela vai começar a cair. Apesar de que está ainda muito forte, alto, nós continuamos com mais de 1.000 mortes, em torno de 1.000 mortes por dia. O Brasil está prolongando, até porque não teve uma política efetiva e coordenada nacionalmente de enfrentamento da pandemia. Essa é uma outra questão, que essa conta vai chegar também para o Bolsonaro. Você tem 4 meses que não tem um ministro da Saúde. É um general interino que não conhece nada do SUS, não tem experiência na área. Então, esse é o debate político. Nós vamos ter logo mais as eleições municipais, que também será um momento do debate político de enfrentamento, de propostas. Os partidos vão estar, digamos, com mais vontade de fazer o debate político para conquistar o voto da opinião da população. Então, você vai ter um momento também de contraposição. A oposição precisa apresentar um projeto de retomada, de geração de emprego, de geração de renda, e também a futura, o PT pensa em um projeto de ampliação do Bolsa Família, né? Ele está formulando um projeto de ampliação do Bolsa Família. Eu acho que esse debate ele vai ganhar força, porque o Guedes, o que ele apresenta é uma reforma tributária onde ele quer proteger os ricos e esmagar a classe média e os pobres. Novamente, ele vai tentar construir isso, vai enfrentar muita resistência, mas é o projeto que o governo tem de reforma tributária. Assim como foi a reforma da Previdência, que retirou direitos, ele está pensando em fazer uma reforma tributária regressiva e não progressiva, porque você precisa taxar mais quem ganha mais e tem mais patrimônio e mais renda. Você sabe que no Brasil, se você comprar 1 quilo de arroz, você paga imposto, mas se você comprar um jet ski e um helicóptero, você não paga nada de imposto, né? Os lucros, os dividendos não são taxados. Então, isso tem que mudar, porque está mudando essa tendência no mundo inteiro em relação a você ter impostos regressivos. Cada vez mais se busca taxar quem tem mais. Tem até um movimento nos Estados Unidos de mega milionários que defende mais impostos para os ricos, para ver se tem condições de sustentabilidade da imensa população que cada vez mais fica excluída, inclusive, do mercado tecnológico, dos novos aparatos tecnológicos que são utilizados na produção. Muita gente acaba tendo um desemprego estrutural por não ter acesso a condições de manejar esses avanços tecnológicos na produção. Há também o desemprego estrutural. Então, esse debate que eu acredito que vai acuar o governo Bolsonaro, porque ele não tem resposta. O governo Bolsonaro não foi feito e não tem a missão e não tem o compromisso de lutar pelos mais pobres. É um governo a serviço dos banqueiros. No mês passado, o próprio resultado, durante a pandemia, um grupo pequeno de magnatas, de oligarcas, um grupo que não preenche 10 famílias, concentraram uma renda imensa no Brasil. Isso foi publicado aí pela Oxfam, né, que é uma ONG internacional. Então, é para essa gente que o governo trabalha. E ele tem agora
eles imaginam que isso pode retomar a economia e investimentos internacionais, um grande plano de privatizações, né? Privatização de estatais, privatização de aeroportos, estradas. Foi isso que foi apresentado na semana retrasada pelo governo. Ele espera obter recursos internacionais. Então, é um plano também que enfraquece a economia e a soberania nacional. A Petrobras já vem sendo fatiada, o Correios também já está nessa lista da privatização, a Eletrobras, ou seja, são joias da coroa. Você não vende a geladeira da sua casa, a sua televisão, a sua cama, e fica com o barraco vazio. Então, o governo quer fazer isso para torrar e pagar dívida interna para os banqueiros. Então, esse talvez seja o ponto fraco do governo, e essa contradição sobre o financiamento. Ele está preparando o orçamento de 2021, você tem um dado já antissocial enorme. Ele vai passar 5, quase 6 bilhões a mais para o Ministério, para as Forças Armadas, Ministério da Defesa, para as Forças Armadas. Mais que a educação. Mais que a educação. É um escândalo. Isso não acontece há 30 anos. Então, essa é a vocação verdadeira do governo. Esse é o embate que nós, da oposição de esquerda, devemos propor ao país, debater com a população, esclarecer a população, porque isso é fogo de palha, essa popularidade do Bolsonaro. Eu tenho certeza que isso não é sustentável.